maioria lesões corporais, às vezes uma carta precatória demora para ser respondida 1 ano, 2 anos, e o processo vai prescrever. O outro objetivo dentro daqueles da cesta de metas que nos foi encaminhado, disseminar valores éticos morais por meio de atuação institucional efetiva. Aí o segmento da Justiça Militar, União e Estadual enquadrou a meta 18, ou seja, puxou a meta 18 para esse objetivo. Porque nós, num primeiro momento, eu faço de público aqui, nós não estávamos enquadrados na meta 18. Agora, recentemente, a partir de julho e agosto, com a participação de integrantes do Departamento de Gestão Estratégica, do CNJ, com o apoio dos juízes auxiliares do CNJ, nós fizemos uma reunião e nós fomos incluídos nessa meta 18, até em razão das ações relacionadas a crimes contra a administração pública. Existe muita corrupção, existe muito concussão, e eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de dizer, que a Justiça Militar, tanto da União como a Federal, ela desempenha um papel educativo. Ou seja, os crimes de corrupção nas condenações, muitas vezes, em razão, vou repetir, doutor Clênio, de R$30 é condenado um policial militar, R$20 é condenado um policial militar. Então, nós puxamos a meta 18, que entendemos que é importantíssima, e os nossos índices de cumprimento, em razão do esforço dos magistrados de primeiro grau e do segundo grau, nós estamos quase chegando ao 100%. Nos parece, como, vou usar o termo gaúcho, como eu costumo dizer nas minhas palestras, como nós começamos a correr a carreira um pouquinho atrasado, não sei se nós vamos ter condição de chegar no final da cancha, né? Não sei se tem algum gaúcho que vai entender a cancha onde os cavalos correm, né? Não sei se vamos conseguir chegar ao 100%, mas possivelmente a 90%, 92% nós vamos atingir. E uma nova meta para a Justiça Militar da União, que foi escolhida pelos integrantes da Justiça Militar da União, aqui representado por integrantes do STM, foi enquadrada no objetivo garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais, que é implantar sistema de registro audiovisual de audiências em pelo menos 50% das unidades judiciárias. Esse registro audiovisual, pelo que eu tenho conhecimento, na Justiça Comum do Rio Grande do Sul e de outros estados já existe. Nas Justiças Militares Estaduais também já existe, e a Justiça Militar da União está trazendo esta meta específica para implantar em 2014, se for aprovado. São essas, então, as considerações do segmento da Justiça Militar, falando em nome da Justiça Militar da União e das Justiças Militares Estaduais. Agradeço mais essa oportunidade e colocamos sempre à disposição de todos e dizendo muito obrigado. Para a apresentação da Justiça Estadual, convidamos o desembargador Alexandre Miguel, bem como os representantes dos subcomitês. Nós vamos, então, dar início à exposição das metas que foram definidas pelo segmento da Justiça Estadual. Antes, só fazer uma abordagem, um panorama, uma visão a respeito de como é composto o segmento do Comitê Gestor da Justiça Estadual. Nós temos 2 coordenadorias que fazem parte do Tribunal de Justiça de Rondônia e o Tribunal de Justiça do Pernambuco, e tem como membros nos subcomitês, como coordenadores. Por região, foi dividido diferentemente da Justiça do Trabalho, que elegeu um critério diferente pelo tamanho do tribunal. O segmento da Justiça Estadual optou pela escolha da região. Então, foram divididos os subcomitês por região. A região norte, que é composta pelo Tribunal de Justiça do Pará, como coordenador, a região sul, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o sudeste, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
o Nordeste pelo Tribunal de Justiça do Sergipe e o Centro-Oeste pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E nós começamos trabalhando nessa propositura da metas também já há algum tempo, desde a última reunião comandada pelo CNJ, onde se buscou, então, a possibilidade de que cada tribunal enviasse as suas propostas para os subcomitês das suas regiões, visando a elaboração dessas metas de 2014. Pode passar no... Isso ocorreu, então, em torno de 90 e poucas propostas, que foram sendo refinadas, peneiradas, avaliadas, consolidadas de acordo com os objetivos e o mapa estratégico do Poder Judiciário que foi elaborado pelo CNJ e trabalhado em cada um desses subcomitês regionais, até que se levou à avaliação desses indicadores pelo comitê de segmento, e na data de ontem fizemos mais uma análise, mais um refinamento dessas propostas, conseguimos chegar em torno de 6, e ontem concluímos por elaborar apenas 5 metas, que está aí um panorama, uma visão geral dessas 5 metas. Cada um dividimos na tarde de ontem para uma região trabalhar a redação e o glossário respectivo. Algumas delas, evidentemente, terão que ser revistas na questão do glossário, um tempo maior, para que nós possamos definir de forma mais objetiva esses glossários. Mas, de qualquer sorte, dentro daqueles objetivos catalogados no mapa estratégico, nós elegemos ali 5 metas com 4 objetivos, né? Então, nós temos ali o primeiro objetivo, que é garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos, com a eleição de 2 metas, que serão abordadas a cada uma dessas regiões. E o segundo objetivo, buscar a excelência na gestão de custos operacionais, com uma meta. Nós também numeramos a meta de 1 a 5, que foram as eleitas, sem ter o cuidado, evidentemente, de saber quais são as metas, a numeração delas, porque seria impossível de fazê-lo, mas também pressupondo a adesão da atual meta 18, que no que diz respeito à prioridade dos processos de improbidade administrativa, que para a Justiça Estadual isso se mostra uma meta muito interessante de se trabalhar e tem sido uma perfeição, inclusive, para o sistema político brasileiro. Então, eu passarei a palavra a cada um dos representantes da região, que vão fazer a demonstração mais pormenorizada de cada uma dessa meta, começando pelo Centro-Oeste, pelo coordenador do subcomitê, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é a Alice, que vai abordar sobre a meta 1, que é julgar até 31 de dezembro de 2014, pelo menos 90% dos processos de conhecimento distribuídos até 31 de dezembro de 2009. Né? Boa tarde a todos. Vou ficar aqui porque não dá para enxergar para ler, então fica melhor assim. Nós repensamos um pouquinho, discutimos bastante a respeito da questão de se manter a meta de se julgar mais do que recebe, porque a gente tem percebido, inclusive a gente fez um estudo, que as varas, as serventias que estão em dia, não conseguem contribuir por essa meta em razão do tempo, da maturidade do processo. A gente tem distribuição até o final do ano. E a gente também vem percebendo que a meta 2 de 2009, 2 de 2010 e a 2012 e 2013, elas ficaram um pouco esquecidas. Então, a nossa proposta é julgar até 31 de dezembro de 2014, pelo menos 90% dos processos de conhecimentos distribuídos até 31 de dezembro de 2009, e aqui recuperamos o que foi feito em 2009, que se buscou 5 anos anteriores, que era 2005, para o primeiro e segundo grau, turma recursal e juizados especiais. Aqui vale uma ressalva, que nós havíamos incluído os tribunais do júri até o ano de 2010,
mas nos foi lembrado que existe essa meta no ENASP também. Então, a gente não quer, a Justiça Estadual não quer que a gente tenha metas acompanhadas em lugares diferentes. Então, nós vamos aguardar, a doutora Tereza do Maranhão nos diz que tem uma reunião agora em outubro, da ENASP, onde se pretende não só mais contemplar os crimes dolosos, mas também crimes de trânsito, outros crimes. Com essa definição, se restar pendente algum crime importante que mereça alguma atenção especial do júri, ela pode ser incluída nessa meta. Então, a proposta é a gente aglutinar meta 2 de 2009, meta prioritária 2 de 2010 e as 2 de 2012 e 2013, porque é muito ruim de acompanhar separado. A gente percebe que não há mais uma motivação dos magistrados. Sempre que se lança uma meta nova, ele quer aquela meta nova e vai ficando para trás. Então, nós aglutinaríamos todas e levaríamos até o ano de 2009. Eu não vou ler tudo, nós fizemos o glossário, bem detalhado no tempo curto que tivemos, mas ainda vamos entrar em maiores minúcias, ver se passamos alguma classe, movimento, ou alguma coisa em questão. Né? Pode passar. Então, aqui é a tabela de classe, que eu não vou entrar em detalhes também, mas a gente já adiantou bastante. Lembrando que não estão incluindo aqui as classes do júri, até termos essa decisão. Pode passar. Aqui também continua, não vou... A gente usou basicamente o que já era usado para a meta 1, de julgar mais do que recebe, junto com as metas 2. Pode passar, que eu não vou... E também no detalhamento, a gente vem detalhando o que deve ser incluído, o que não deve, mas nós vamos amadurecer essa ideia. A gente, semana que vem, ainda vai... os tribunais vão receber, dos estaduais. Lembrando que a Justiça Estadual só estabeleceu metas para o segmento da Justiça Estadual, porque a gente acredita que foi um grande passo quando a gente conseguiu ter metas por segmento. Então, nenhuma das metas por nós propostas atinge qualquer outro segmento. Aqui também é do glossário, não vou entrar no mérito. Pode passar, queria chegar só lá na... A gente tem a fórmula, que não sei por que ela... Não, está faltando... Pode passar de novo, aí está na outra tela. Aqui, a gente fez um comparativo dentro do site do CNJ mesmo, sobre a meta 2 de 2009, de todos os tribunais, desde 2009. Então, em 2009, quando ela foi estabelecida, foram julgados 56,73% do acervo. Em 2010, 12,30%. Por quê? Porque aí nós já tínhamos a meta 2 de 2010, que era julgar os processos distribuídos até 2006. E, se vocês vão ver no gráfico posterior, essa está... Cadê a 2 de 2009? Essa é de 2010. 2009. Aqui. Depois, eles vão ver que lá julgou. Por quê? Porque virou uma prioridade, automaticamente as serventias deixaram esses processos. Em 2011, 4,17%, em 2012, 15,95%, tendo um acumulado de 89,15%, pendentes de julgamento dessa meta, que é de 2009, 10,85%. E de 2010, a gente também percebe uma piora significativa no julgamento. E acreditamos que essa meta ela atinge diretamente o objetivo de agilidade, celeridade processual e atingimento do jurisdicionado, porque ele quer ver o seu processo julgado. Não adianta a gente falar, está julgando mais do que recebe. E quando ele vê um processo mais novo do que o dele, pronto, sentenciado, e o dele lá atrás, ele não consegue entender. Então, a gente acha que essa foi uma meta de grande impacto na sociedade, quando foi lançada, e que ela deve ser restabelecida. Agora, eu vou passar a palavra para o Eric, que é o coordenador do subcomitê do Nordeste. Muito obrigada. Só boa tarde, né? Essa meta 2 é uma meta totalmente estruturante, né? Que a gente aprovou por último, né? E a gente debateu que se fala muito em investimento tecnológico, né? Se fala muito em investimentos que facilitem esse objetivo de garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. Mas ninguém discutiu uma coisa interessante, que é a reestruturação da força de trabalho, né? Na hora que a gente começou a falar isso com os magistrados, os caras disseram, a bola da vez tem que ser essa. E a gente trouxe essa proposta lá do Comitê do Nordeste, discutido
muito, e só plagiando uma frase do Dr. Francisco Alves, né, juiz da corredoria lá do tribunal, ele disse: as metas têm que ter uma cara, ou é de improbidade, ou é de celeridade, ou é estruturante. Né? Então, assim, cobrar, julgar mais processo do que entra, cobrar, baixar a taxa de constrangimento, sem dar condições de trabalho, complicadíssimo. Então, está na hora da gente colocar o dedo nesse gatilho aí. Então, por isso, a gente vem com uma meta até vanguardista, acho que a Justiça Estadual vem trabalhando isso, e que os magistrados, por aclamação, disseram: é por aí, temos que trabalhar essa estrutura mínima de alocação de pessoas, agora não só de TI, né, para que a gente possa evoluir em começar a cumprir com mais tranquilidade essas metas. Então, é uma meta muito baseada com um ato normativo que o CNJ está trabalhando, né, e que todos os tribunais já tiveram ciência o ano passado com a minuta da resolução de força de trabalho, que é um pouco mais ampla, mas que foi colocado para consulta pública o ano passado, e a base praticamente é ela. Ela vem como uma forma sugerida. Por que uma forma sugerida? Porque a Justiça Estadual ela tem parâmetros de estrutural de pessoas muito distintas. Tem secretarias trabalhando com analistas, com técnicos, com servidores de serviços básicos. Então, é muito complexo a gente exigir um padrão estrutural adequado. Mas a gente pode sugerir alguns padrões e dizer: olha, tem modelos prontos no Rio de Janeiro, tem modelos prontos em Sergipe e modelos prontos em alguns tribunais. Então, a fórmula é sugerida baseado no terceiro quartil, entre as unidades de competências semelhantes, que aí pode-se utilizar a média, pode-se utilizar quem dá mais o resultado, mas, basicamente, ela está fundamentada em alguns pilares que a gente fundamentou como os parâmetros institucionais. Pode passar. Quais são os parâmetros que estão delineados nas perguntas para cumprimento da meta? Pergunta número 1. O tribunal definiu a estrutura mínima de força de trabalho de cada unidade judicial? Essa meta, só abrir um parênteses, é para área fim, pessoal. Área fim. Então, o tribunal tem esse padrão de definição, não um padrão fictício, mas um padrão metodológico sedimentado. Tá? 2. Para estabelecer essa estrutura mínima, você tem que garantir aí, alguns indicadores objetivos. Trabalhar demanda de processos novos, trabalhar a produtividade do magistrado e respeitar, claro, as competências materiais e territoriais daquela unidade. Tá? Então, esses são os parâmetros mínimos. Basear a força de trabalho na demanda processual, na produtividade da unidade, produtividade do magistrado, e na competência material e territorial, que a Justiça Estadual é bem diversa. Bem diversa. Tá? 3. Foi uma discussão ampla, se só primeiro grau, se só segundo grau. Então, porque a gente sabe que tem estruturas diversas, e muitos tribunais reclamam que a estrutura do segundo grau é bem melhor do que a estrutura do primeiro grau. Então, no debate, foi confiar e dizer: não, vamos trabalhar juntos, primeiro grau e segundo grau. Ou seja, a redistribuição e essa alocação tem que ser em ambos os lados. Outra coisa interessante, o ato normativo criado pelo tribunal prevê revisão anual. A demanda ela varia anualmente. Então, a demanda, esse ato normativo tem que ser revisado anual. Aí você vê em 12 meses, mas revisão anual. Tá? E essa última pergunta, que foi um formulário feito a 3 mãos, né? Agradeço ao colega Clarindo, do Piauí, ao colega Heitor. Ontem à noite a gente trabalhou a madrugada para trabalhar isso, né? E o Heitor, ele me falou uma coisa interessante, que serve para todas as metas. Muitas vezes você responde um formulário lá do CNJ e diz: você cumpriu essa meta? Aí diz a pergunta sim ou não. E fica por isso mesmo. Ninguém manda nenhum instrumento normativo dizendo que cumpriu. Até para os outros tribunais também. Se não cumprir, verificar como é que os outros cumpriram para ajudar o cumprimento. E sim ou não. Então, a gente acredita que cumpriu. Então, a gente cita na última pergunta que o ato normativo tem que ser linkado no site do CNJ, para que todo mundo possa verificar se aquilo pode ajudar que o seu tribunal também cumpra essa meta. Então, essa pergunta número 5 é uma pergunta muito pertinente, que eu acho que é uma forma de, além de dar uma transparência nesse cumprimento, principalmente serve para você dar também uma ajuda para os tribunais que estão construindo um caminho, já que essa meta não existe em receita de bolo, certo, pessoal? Essa meta existem diretrizes que todos devem buscar para o mínimo alocação do quadro funcional. E aí os outros ramos de justiça vão analisar se isso serve também para
cada um deles. Obrigado. Seguindo na mesma linha que o nosso colega Eric falou, de trabalhar em cima de metas que reforcem a nossa estrutura, que reforcem a atividade meio, para dar um suporte, uma guarida, uma estrutura melhor para a atividade fim. A nossa meta, a nossa terceira meta, que é implantar gestão de custos até 31 de dezembro de 2014. Que basicamente é em cima do objetivo estratégico, que é buscar excelência na gestão dos custos operacionais, e que nós colocamos, obviamente, que no futuro teremos que fazer uma definição melhor do glossário dessa meta, assim como de todas as outras, que ela vai trabalhar em cima da definição e implantação de ferramentas e sistema informatizado para coletar, analisar e avaliar todos os custos para fins de controle do gasto público e atendimento ao princípio da eficiência e subsídio ao planejamento dos tribunais. O questionário, basicamente, ele traz uma pergunta que é se a unidade, se o tribunal implantou efetivamente uma gestão de custos até 31 de dezembro de 2014, e, obviamente, que as demais perguntas terão que ser feitas quando da definição do glossário. E, na mesma linha do que o colega Eric falou, são respostas que a gente teria como sim ou não, e que isso também deveria ser enviado ao CNJ para ver a regulamentação, a normatização que foi feita para cumprimento de cada uma dessas perguntas e, consequentemente, da meta. Na sequência, o nosso colega Rodrigo, do Tribunal de São Paulo, vai falar sobre a nossa quarta meta. Obrigado. Boa tarde. A nossa quarta meta, o segmento entendeu que seria importante a gente continuar com o objetivo acesso à justiça. Então, para isso, nós escolhemos a meta aumentar em 20% o número de unidades judiciais com processo eletrônico. Aí teve tribunal que diz que não tem ainda processo eletrônico implantado. E aí nós começamos a escrever no glossário como nós iríamos medir isso. Então, o primeiro ponto foi, o valor referência será o total de unidades implantadas até 31 de 12 de 2013. E aí, os tribunais que não têm unidade, ou que têm até 10 unidades, eles vão partir de um número mínimo de 2 unidades. Então, quem tem até 10 unidades terá que implantar pelo menos mais 2 unidades. Os demais, 20% do que tem. Um outro ponto também que como vai entender implantada a unidade? Porque nós temos unidades que podem ficar como híbridas. As unidades que estão trabalhando com o processo físico, a partir do momento que eu implanto uma nova o processo eletrônico, ela começou a receber o processo eletrônico, ela vai trabalhar vai ser entendida como unidade implantada eletrônica, porque os processos novos dali para frente serão eletrônicos. Então esse foi o entendimento do segmento também. E um outro ponto também é a questão do arredondamento, que nós podemos ter em 20%, 2,7% de unidades. Então, o arredondamento será sempre para cima. Então, se eu tenho 2,7, eu vou implantar 3 unidades. Esse foi o entendimento do segmento também. E nós fizemos uma fórmula para medir a meta, que seria o número de unidades vezes 20 dividido por 100. Essa é a fórmula do nosso indicador para essa meta, que a gente entende que vai subsidiar o acesso à justiça. Vou passar agora para a quinta meta, a palavra para a colega Tainá. Boa tarde. Eu falo aqui representando o Subcomitê do Norte, Tribunal de Roraima, que é sob a coordenação do Tribunal do Pará. A nossa meta, quinta meta, é mapear pelo menos 60% das competências dos tribunais até 31 de dezembro de 2014 para subsidiar a implantação da gestão por competência. Quase com um aprimoramento daquilo que vai ser feito em relação a quantitativo de servidores dentro das unidades judiciais, não apenas um quantitativo, esse é o primeiro passo que precisa ser definido, mas, em seguida, precisa ser trabalhado a qualificação, na verdade, as competências de servidores e magistrados nos seus locais de atuação. Pode passar. O mapeamento de competência, na realidade, ele possui dois pilares, que é o mapeamento dos cargos e funções dentro da organização
que são quais são as competências necessárias, unido com o mapeamento de processos, mapeamento de pessoas, né, quais são as competências disponíveis para que possa, de fato, ser concluído o mapeamento de competência, que futuramente vai ser o parâmetro para a gestão, implantando assim a gestão por competência. Foi colocado o percentual de 60%, porque é um trabalho bem complexo, né, apresentando assim de forma didática, mas é um trabalho muito complexo, mapear todos os servidores e magistrados dentro de um tribunal, e também as suas competências necessárias para que possa ser feito o cruzamento, colocando não só o número de servidores dentro de um cartório, mas as pessoas com a qualificação e com as competências, com os talentos adequados. Acho que pulou um. Tá certo. Ok, obrigada. Só faltou complementar com a fórmula de cálculo, nós deixamos bem à vontade. A fórmula de cálculo, na verdade, é o índice de pessoas mapeadas mais o índice de cargos mapeados. Os tribunais que optarem em mapear primeiro todos os seus cargos para posterior fazer a de pessoal, ou quiser fazer concomitante, iniciar os dois tipos de mapeamento, a forma que nós colocamos a meta fica em aberto. Então, o critério de cumprimento é índice da força de trabalho mapeado, mais o índice de cargos e funções mapeados. A fórmula, né, do índice da força de trabalho é o número de servidores e magistrados mapeados sobre o número de servidores e magistrados. E dos cargos e funções da mesma maneira. O número de cargos e funções mapeadas sobre o número total. Total de cargos e funções dentro do tribunal. Esse índice tem que alcançar 60%. Agora sim, obrigada. Só para concluir, e respeitando o horário que foi estabelecido, acho que deu para ter uma visão panorâmica de que, dentro dessas metas propugnadas pela Justiça Estadual, duas são relacionadas a processos, a atividade fim, essencialmente a atividade fim, enquanto 3 é mais atividade estrutural, que coincide justamente com aquela fala que foi mencionada na parte da manhã, que às vezes não basta ter metas e metas e metas se não tiver uma estrutura adequada que possibilite a contribuição desse crescimento. As peculiaridades da Justiça Estadual, dada a diversidade e a dimensão do país, né, precisa ser respeitada e reconhecida. Então, foi baseado nesse norte, diferentemente, talvez, de outros segmentos da Justiça, que tem a sua estrutura pré-concebida, ou por um modelo de forma centralizada. Na Justiça Estadual, nós temos algumas peculiaridades. Foi nessa visão, nesse horizonte, que optou-se, então, depois de inúmeras e inúmeras discussões, essas 5 metas de contribuição para a Justiça Estadual, da Justiça Estadual. E é preciso, né, sejamos ousados e experimentalistas, sejamos renovadores da atividade para ver se nós conseguimos um pouco contribuir com a mudança do Poder Judiciário para se retirar aquele ranço que todos nós conhecemos, da morosidade, enfim, da falta de estrutura, para que possamos olhar um nascer do sol diferente, né? Como o próprio presidente Calanda, presidente da AMB, disse ontem, disse hoje de manhã, né? É preciso renovar sempre, né? Que só renovando, então, nós possamos ter um amanhecer mais duradouro. Como ele falou, só é duradouro mesmo aquilo que se renova. Então, essa é a nossa contribuição, a contribuição da Justiça Estadual para a elaboração dessas metas desse ano. Era isso. Obrigado.